bom, segundo ano, estudo dos tecidos vegetais. Vegetais? Então não tem erro. Estamos no caderno 3 e estamos no setor B da sua apostila, estudando justamente a parte vegetal. Já fizemos alguns vídeos, já estão disponíveis para você, sobre as diferenças entre a célula do vegetal e célula do animal. Professor, na apostila não vem muito isso, né? Diferenças entre as células, mas é fundamental que você conheça, é muito importante que você tenha esse conhecimento que diferencia a célula de um vegetal da célula de um animal. Muito bom, depois de células passamos para tecidos. Tecidos são conjuntos organizados de células. Veja, tecido não é um monte de célula junto, hein? Tecido é um conjunto organizado de células. As células se organizam para realizar determinada função. Os animais, nós, animais, temos 4 tipos de tecidos. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Nós temos 4 tipos de tecidos. Daqui derivam diversos outros, mas basicamente o animal, nós, mamíferos, por exemplo, temos 4 tipos de tecidos, como eu já citei. Os vegetais têm 2 tipos de tecidos. Tecido meristemático ou meristema e tecidos adultos. Professor, estou vendo uma questão de prova. Defina tecidos, conjuntos organizados de células. Quais são os tecidos de um vegetal? 2 tipos. Meristema, ou tecido meristemático, dá na mesma, e tecidos adultos. Perfeito? Cabe a nós, neste capítulo, estudar os tipos de tecidos. Professor, do reino vegetal? Claro, do reino vegetal. Então serão 2, professor. Sim, serão 2. Estudaremos o meristema, ou tecido meristemático, e os tecidos adultos. Perfeito? Inicio o meu curso de tecidos do vegetal, claro, com o número 1, tecido meristemático ou meristema. Ok? Tecido meristemático ou meristema. Ele é formado por células indiferenciadas. Professor, indiferenciada significa que não tem muita diferença entre elas. Perfeito. Indiferenciadas. Mas que podem se diferenciar e formar qualquer tipo de tecido adulto. Portanto, o meristema é o tecido capaz de fabricar, de fazer qualquer tipo de tecido adulto que o vegetal necessite. Professor, breve nós estaremos estudando os tecidos adultos. Com certeza, breve nós estudaremos os tecidos adultos. Por enquanto, estudamos o meristema e dizemos assim sobre ele. Ele é formado por células indiferenciadas, que podem se transformar, se modificar, se diferenciar, formando qualquer tipo de tecido adulto. Portanto, breve, quando eu perguntar quem formou este determinado tecido adulto, só pode ter sido o meristema. Meristema é o tecido do vegetal que forma qualquer tipo de tecido durante toda a vida de uma planta. Professor, então agora nós temos que conhecer, já sabemos qual é a função, qual é a importância do meristema, vamos conhecer mais detalhes. O meristema é o tecido responsável também pela fábrica de um dos hormônios vegetais. Sim, vegetais têm fito-hormônios. Assim como nós temos hormônios, os vegetais têm fito-hormônios. Nós produzimos os nossos hormônios em glândulas.
Os vegetais produzem isso em tecidos. E um dos principais hormônios do vegetal, chamado hormônio de crescimento, auxina. Se escreve AUXI, auxina, ou AIA, ácido indol acético. É o hormônio do crescimento de um vegetal. O meristema tem como função também, além de formar todos os tecidos adultos de uma planta, produzir AIA, produzir o hormônio do crescimento. Opa, professor, já vi aí então duas importantes funções do meristema. Formar todo e qualquer tipo de tecido adulto que o vegetal necessite, e o meristema também é responsável pela fábrica da auxina, fábrica do fito-hormônio, do hormônio vegetal, responsável pelo crescimento de uma planta. Professor, olha que legal! As duas funções primordiais do meristema. Formar todos os tecidos que o vegetal necessite, todos. E ainda a fábrica de auxina, fábrica do AIA, fábrica do hormônio do crescimento. Perfeitamente. As células do meristema são indiferenciadas e podem se transformar em qualquer célula que o vegetal necessite. Por isso que ela forma qualquer tecido adulto que o vegetal possa necessitar. Faremos ainda mais um vídeo para acrescentar conhecimento ao meristema.